Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Tudo bem, querida? tudo jóia? E você? Que prazer estar aqui contigo, viu? Nem me fala. Com você e com essa galera aí que está dizendo que é dia de aprender mais, ó. A Denise. Que Não, é um delícia! pessoal fiel, Carla, não me deixa sozinha. Que Graças a Deus. maravilha, que maravilha. Isso é muito bom, né? Muito Muito bom. bom, muito bom. Que bom ter você aqui. Eu queria primeiro agradecer o pessoal que está chegando. Queria dizer que é um encontro muito inusitado. É o encontro das redes sociais. Nós vamos falar Isso. disso também, né? Muito, muito bom. E ó, em sua homenagem hoje, ó, quem tá aqui comigo. Ah! Que delícia! Fridoca! Depois você conta pro pessoal, mas eu sou a rainha das canecas. Gente, eu também adoro uma caneca. Não sei o que é isso. Adoro uma caneca. Mais uma coisa em comum que a gente tem, além de várias. Exato. Ai, estou muito contente, viu, Ana, de estar aqui com o convite desse nosso encontro, e também da gente ter descoberto tantas afinidades, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acho que é isso mesmo que as redes sociais acabam fazendo, né? Isso é muito legal. A Denise ama a Frida, porque a Denise também é professora de espanhol, por isso que ela já está toda animada com a Frida. Ai, que maravilha. Acho que vou precisar de mais ajudas aí dela, viu? Porque a coisa é encrencada aqui no espanhol. Não é fácil, né? Eu não falo Muito nada. bom. Falo quase, É, quase eu nada. também não. Falo só para não Muito morrer bom. de sede na rua, sabe? É isso que eu Aham, falo. Então, aí. muito bom. Pessoal, muito obrigada então por vocês estarem aqui. Mais uma quarta, mais uma live para a gente discutir aquilo que a gente mais ama, que é a educação. Bom, para quem não me conhece, Ana Carlota, psicóloga, educadora, e esse é o espaço da mentoria, um espaço de partilha, de troca, porque a gente só constrói no grupo, na partilha e no coletivo. E a Carla hoje é minha convidada, ela é do plano de voo, então quem não conhece ainda já entra ali em cima, ó, clica, já sabe quem é e já começa a acompanhar. E a Carla vai se apresentar para vocês. Bom, primeiro, mais uma vez, né? Obrigada pelo convite. Inusitado, com certeza, mas muito carinhoso e assim, que a gente vai poder conversar bastante sobre esse assunto que nos interessa tanto, entre outros também, né? Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Eu sei como é que é live, nem sempre as pessoas conseguem ficar até o final. Mas eu sei que a sua live também fica gravada, o que é Uhum, maravilhoso, né? Eu também, quando sim, faço live, eu gravo, porque eu acho que é uma forma da gente compartilhar conhecimento, né? Então, é muito bacana. Eu tenho uma amiga muito querida, muito sabida, que eu falava para ela que as lives têm sido parte da formação, né? Tanto dos professores quanto das pessoas que assistem em geral, né? Independente de profissão. Mas voltando para os professores a ideia, as lives, boas lives, fazem parte da nossa formação hoje, né? A gente não sim. tem como dizer que não. São quase que palestras, às vezes, são aulas, né? E Uhum, num bate-papo super informal que traz um tanto de partilha, de conhecimento, de experiências, principalmente, né? sim. E ela diz que as lives são uma biblioteca. Mas São como, é. são como uma grande Bom, biblioteca, porque é isso, né? A gente vai deixando guardadinho, depois é só ir lá acessar o que interessa e assistir novamente ou assistir pela primeira vez. Então, eu estou perfeito. realmente muito contente, Ana. Para quem não me conhece, eu também vim da psicologia, é, sou professora há mais de 30 anos, já parei de fazer essa conta, porque eu fiz o curso normal antes mesmo de entrar na faculdade de psicologia. Depois os dois caminhos um pouco que se misturaram, porque enquanto eu fazia a faculdade,
eu já estava em sala de aula com 18 anos, dando aula para primeiro ano de Fundamental 1, pegando uma turminha mais diversificada, porque eram alunos de diferentes séries, com diferentes demandas, enfim. Isso tudo junto com a faculdade. Só que depois, né, esse percurso meu foi todo em conjunto. Claro que eu tive momentos que eu precisei abrir mão da sala de aula para poder dar conta da faculdade de psicologia, dos estágios e tudo mais, porque também era algo que me interessava demais. Mas no final, quando eu terminei a faculdade, fui fazer a especialização, fiz tudo, e eu decidi que a sala de aula me chamava muito mais forte do que a clínica. Então, eu também não pensava em fazer psicologia escolar, isso é muito interessante. Não passou pela minha cabeça isso naquela época, né? Não sei se pela pouca idade, né? A gente fica um pouco sem muito saber, mas o caso é que eu me apaixonei pela sala de aula e renovei essa paixão ao longo de 30 anos, né? Há pouquíssimo, eu fui professora, né? Comecei como professora de hebraico, alfabetizadora de hebraico, depois eu passei a alfabetizar na língua materna, né? Tudo no Rio de Janeiro. Eu sei que tem gente aqui de outros lugares do Brasil. Então, tudo isso foi uma história que aconteceu no Rio de Janeiro. Não tive assim muitas experiências em escolas muito diferentes, né? Eu passei por algumas escolas, né? Umas que eu tive mais afinidade com o projeto, outras menos, e por isso que a gente vai saindo desses lugares, né? Eu gosto de falar isso, sabe, Ana? Porque a sensação que eu tenho às vezes é que quando o professor entra numa escola, ele pensa que aquilo ali é para a vida toda. Então, é como se fosse um casamento infindável. E eu não gosto de pensar nisso, porque eu acho que a gente... pode até acontecer da gente ficar nossa formação toda, nossa vida profissional toda numa única escola, porque a gente tem... Exato, a gente tem afinidade. Quase eu! A gente tem afinidade com o projeto, aquilo ali vai se renovando, vão entrando outras pessoas e vão dando outras perspectivas para aquele trabalho. Então a gente fica num lugar à medida que a gente está se sentindo também alimentado, né? Por esse Perfeito. Que há troca, né? Que continua tendo troca. Exato. Agora, quando não tudo bem também. A gente pode procurar outros caminhos. Tem tantas escolas, tem tantas experiências para serem vividas. Eu gosto de fazer esse parêntese por isso, porque às vezes o professor muitas vezes se sente meio que amarrado ali, e a relação às vezes não tá boa, mas ele insiste por algum motivo, e insiste, e aquilo vai provocando um desgaste muito grande, nele próprio, para começo de conversa, depois na relação e depois no trabalho, enfim. Então, eu tive poucas experiências, boas experiências. Trabalhei como minha última, como se diz, a minha última participação em escola foi como coordenadora pedagógica de Fundamental 1. E foi, assim, um super presente que eu também só me arrisquei porque eu queria viver esse outro lugar dentro da escola. Né? E foi uma experiência incrível. Contei assim com uma equipe de professores fantástica, sabe? Uma equipe de coordenação maravilhosa. Então a parceria ali foi fundamental para que o trabalho fosse desenvolvido e a gente conseguiu trabalhar muito bem junto. Eu aprendi muito com as professoras, com a minha equipe de coordenação. E aí, na minha equipe de coordenação, obviamente, eu tenho a coordenadora adjunta, a psicóloga do segmento e a secretária, porque minha secretária era nossa secretária, minha nada, né? Nossa secretária é como se fosse assim, meu braço direito, meu braço esquerdo. Sim. Maravilhosa, incrível, super dentro da proposta pedagógica da escola. Então, assim, foi um casamento muito feliz nesse sentido. Ele foi interrompido porque eu precisei me mudar por conta de trabalho de marido, enfim.
E a Uhum. proposta inicialmente, há pouco tempo atrás, a gente estava em Londres, a gente viveu lá durante quase 4 anos. E agora, a caneca em minha homenagem é porque a gente mudou para o México novamente por conta do trabalho do marido. Uhum. E aí, o que aconteceu ainda lá em Londres, que deu origem ao plano de voo, é essa coisa, Uhum. né, de que a gente sai da sala de aula, a gente sai da escola, mas quem é apaixonado, assim, eu acho, a escola nem a sala de aula saem da gente, né? E eu Sim. continuei lá com muita vontade da troca, da partilha com os meus pares e tudo. Uhum. E procurando ver uma forma em que eu pudesse fazer isso. E aí o plano de voo surgiu assim, muito despretensiosamente, como uma página no Uhum. Facebook, onde eu escrevi os meus textos, as minhas reflexões sobre educação, sobre sala de aula e tudo. É, e aí as pessoas começaram a se envolver, a se engajar. Eu comecei a gostar daquilo, né, de poder Uhum. expor as minhas ideias e trocar com as pessoas, conhecer outras pessoas. E aí o plano de voo foi ganhando assim, asas mesmo, foi voando Sim. cada vez um pouquinho mais alto, né? E hoje eu tô com uma página no Instagram, mas eu também esse ano eu lancei o Hub, Plano de Voo Educação, que é um Sim. espaço, assim, falando uma linguagem muito fácil, é um site onde eu coloco ali todos os conteúdos voltados para essa área, que são conteúdos de minha autoria, e agora ganhou assim espaço também entrevistas que eu faço com outros profissionais, com os mais Uhum. diferentes temas, o podcast do plano de voo, em que eu abordo sempre alguma temática que eu acho interessante, pertinente, provocativa, ou que seja uma das dores dos professores e tal. Uhum. Também escrevo resenhas de livros de literatura para criança, porque é outra paixão minha, literatura Uhum. para criança, eu também sou especialista nessa área. Enfim, então esse ano, assim, o plano de voo ganhou corpo, sabe? Legal. E é onde eu compartilho tudo. O Instagram tem o seu lugar, onde eu coloco as coisas no Instagram, mas eu puxo pro site, os textos na íntegra, tudo na Uhum. íntegra, todo mundo encontra no site. Mas o Instagram é uma outra linguagem, né? Então eu também tive Sim. que me adequar à linguagem do Uhum. Instagram, que não tem absolutamente nada de vamos colocar um texto enorme aqui, reflexivo, porque as Uhum. pessoas estão passando por ali, até estão querendo ler, eu não tenho dúvida disso. Mas Uhum. talvez não seja o lugar. Então, Sim. essa é a ideia desse hub. E Uhum. eu adoro assim essa possibilidade também de fazer as lives, que foi uma das coisas, digamos assim, positivas que a gente pode dizer dessa loucura toda, dessa tragédia toda Sim. que a gente ainda não terminou, né, de viver. Eu acho que as lives foram coisas muito. Foi um lugar de muito acolhimento, né? Que a gente Sim. encontrou no meio disso tudo, e um lugar de troca, né? De ver gente, de Perfeito. estar com as pessoas, conhecer novas pessoas. É. Então, eu tenho E você gostado sabe, muito. você sabe, Carla, que é muito interessante isso que você está falando, e tem a ver com o que o pessoal tá aí comentando, né? Eu vou até trazer, ó, a Giovana, verdadeiros voos incríveis de oportunidades. Olha que legal. Muito E legal. a Denise, ó, sou Que já louca está para me conhecer o seguindo médico. Ela já aqui. está até te ensinando, ó, me gostaria muitíssimo conhecer. Olha lá, já está te ensinando. Muitas graças, chica! Ela tá te seguindo, assim vocês já podem ir trocando. Eu acho que essa coisa incrível da rede social é isso, né? Eu já acompanhava o seu trabalho, e aí, quando você postou nos stories, quando você foi conhecer o Museu da Alice, Ah, sim, é. aí eu não consegui desgrudar, fiquei lá. E aí te mandei uma mensagem, você respondeu, né? Porque é Pô, muito isso, essa coisa que as redes sociais, elas aproximaram as pessoas, né? Naquilo que as pessoas têm de comum.
Então, você contando um pouco da sua história, a gente tem mais coisas em comum. Eu também fiz magistério antes de ir para psicologia. Olha, muito parecida a trajetória, né? Muito, muito legal. A literatura também é uma paixão, tanto que fiz várias lives sobre literatura, né? E como a sua amiga falou, eu acredito sim na questão de que esses repositórios são importantes, porque nem sempre é naquele momento que aquilo faz sentido para mim, que eu tenho tempo, né? Então, eu andei fazendo também o seguinte, eu andei colocando as lives no YouTube. Ai, que Então, bacana. eu tenho um canal no YouTube que é como se fosse um repositório, sabe? Todas as lives depois vão para lá. Aí, aos poucos, eu fui me aventurando em fazer pequenos vídeos e vou colocando lá, né? Isso. Então, eu entendo que o que a gente está vivendo, e tem muito a ver com o que a gente vai falar, que é essa coisa de se reinventar, começar de novo, né? Chegar e sair, como a sua experiência também de morar em lugares diferentes, né? Mas é essa coisa de você ousar e experimentar e sentir aquela alegria que a gente sentia quando era criança, É. né? Que dizia, tô com medo, vou com medo mesmo. E aí eu vejo que vai dar, não é? É muito isso. Você sabe, a gente vai entrar já no assunto propriamente dito, mas outro dia não, acho que eu tô perdida nessa coisa de tempo, tá, gente? Na verdade, eu nunca fui maravilhosa nisso, mas agora eu tô ainda meio perdida por causa de fuso e tal. Mas eu fiz uma live com a Flávia Marim, que também é da área da educação e ela trabalha com empreendedorismo. E foi muito curioso, porque quando ela me chamou, eu falei, Flávia, empreendedorismo, Aí ela, uai, Carla, a gente nem se conhecia. Carla, você não começou o plano de voo há pouco tempo, 2019? Então, eu acho que essa história é uma história de empreendedorismo, né? De você ousar, de você botar a cara na rua, de você fazer alguma coisa, né? Com o que você sabe, com o que teu conhecimento, essa partilha. Então, assim, muito curioso, porque a gente não se vê como empreendedor, né? E na verdade, dentro da área da educação, a gente tem muitos empreendedores, muitos, né? Com certeza. Eu acho que os próprios professores empreendem muito no seu dia a dia, todos os dias, né? Sim. Eu acho que nem eles se dão conta do quão empreendedores eles são. Né? E eu acho tão importante que a gente se aproprie dessas coisas, sabe? Porque a gente, acho que alguém aqui falou das lives fortalecendo, né? Sim. Mas eu acho que a gente, como educador, como professor, a gente precisa se fortalecer, se apropriar do que a gente sabe, do que a gente faz, né? Para ir realmente se colocando cada vez de uma maneira mais segura, mais confiante, né? Eu acho que a Ana Célia que falou isso. As lives nos fortalecem em dias tão difíceis. E ela completa, ela diz assim, ó, aqui no interior do Ceará e poder aprender com vocês. Estou aqui, né? Estou aqui no interior do Ceará e poder aprender com vocês é muito gratificante. E isso é muito legal, porque essa é a ideia de que os professores e pessoas como nós estamos fazendo coisas incríveis, que nos dão prazer, que nos fazem continuar vivendo de uma maneira plena, né? Assim, no sentido de experimentar, e a gente mostra. Eu acho que essa é a diferença, né? Exatamente. Então a gente está vendo professores fazendo coisas incríveis, só que agora eles não ficam mais só na sala de aula ou compartilhando com os colegas ali da própria escola. Agora está no mundo, né? Isso que é muito legal, da gente ficar fuçando e acompanhando os perfis. Eu, pelo menos, sinto isso.
Ah, não, também adoro, adoro. E vejo cada coisa incrível, cada trabalho interessante, cada projeto ousado, sabe? Tem muita Uhum. coisa bacana sendo feita em muitas escolas e por muitos professores de diferentes lugares do Brasil, sabe? Fora do Brasil também, posso dizer aqui o que eu não estive dentro de escola enquanto eu estava em Londres, né? Mas eu acompanhei, assim, alguns professores mais ou menos de perto. E, gente, as dores deles, é claro, eu estou falando de Londres e eu sei exatamente qual é a Uhum. estrutura que se tem numa escola pública em Londres, que é completamente diferente das escolas públicas aqui, em termos de estrutura e tal. Mas lá também os professores sentem muito essa falta de serem valorizados. É muito curioso isso, né? Que não Uhum. tem a ver com a estrutura do lugar, tem a ver com a profissão em si, né? Parece. Porque, por isso que eu falo tanto, os professores precisam se apropriar dos seus conhecimentos, da sua sala de aula, dos projetos que implementam nas salas de aula, nas escolas. Sim. Uhum. Precisam, tem uma autoria ali, precisa Uhum. valorizar isso, né? E começar por eles a se valorizar. Então, assim, não é uma aulinha que eu vou Uhum. dar, não é um livrinho que eu vou ler, não é nada disso, minha gente. Tudo que está ali, eu acredito que cada um pensou e muito no que iria estar trabalhando Sim, ali. Então, perfeito. a gente precisa realmente, sabe, botar essa nossa autoestima mais elevada, sabe? Precisa Perfeito. mesmo. Perfeito. E tem uma coisa também que eu percebo, principalmente na nossa área da educação. Eu não sei em outras, não tenho como fazer esse paralelo, mas na nossa. É uma parceria entre todas essas pessoas. Não tem aquele olhar do eu não posso falar o que eu faço, da concorrência. É. Sabe? Não tem. Então, assim, eu já fiz inúmeras lives com outras pessoas que fazem exatamente o que eu faço, Aham. né? E é muito legal, porque a gente tá trocando, a gente não tá disputando quem tá acompanhando, vamos dizer É. assim, né? E eu tô percebendo isso mais na educação, né? Não sei se em outras áreas as pessoas percebem isso também. Mas isso que é rico, isso faz com que a gente avance e aprenda Isso. mais, né? Exatamente, isso é uma grande mudança de chave, a gente poder pensar nessa perspectiva de colaboração, que é Isso. exatamente isso que você está trazendo, né? Eu Uhum. acho que a gente precisa ter muita clareza desse viés da educação que é colaborativo. Uhum. Não, a gente não pode fugir disso. Eu sei que muitas vezes o contexto, né, principalmente quando a garotada vai ficando mais velha, né, em determinados Uhum. colégios, começa muito uma coisa muito competitiva, ranqueamentos e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ir para a direção oposta, sabe? Porque a gente Uhum. está cada vez mais num mundo que exige da gente a colaboração, exige da gente isso, e a gente precisa atender isso. Então, a gente precisa educar os nossos alunos dentro desta perspectiva, né? Também. Né? E a gente, nossa, a gente tem muitos exemplos dentro da escola, tem exemplos agora, que se a gente for pegar o que está acontecendo no mundo, que é a Olimpíada, né? Eu Uhum. outro dia me chamou bastante atenção isso. Muitos atletas, na hora que eles vão falar, dar os seus depoimentos sobre suas medalhas ou sobre suas trajetórias, não importa nem se tem medalha ou Uhum. não, eles falam, a primeira coisa que eles falam, eu não cheguei até aqui sozinho ou sozinha. Exato, Né? exato. Ninguém chega em nenhum lugar Uhum. sozinho ou sozinha. Ninguém faz grandes coisas sozinho ou sozinha. Então, Com acho que a gente certeza. precisa ter muito dessa clareza, né? E é isso, né? Estamos nós duas aqui, perfis com propostas de formação de professores, temos mais ou menos a mesma formação e estamos aqui Sim, trocando ideia, né? Maravilhoso isso, né? Porque perfeito. a tua experiência é E uma, a acho minha é que, outra. e acho que essa sua fala entra no nosso tema, porque essa colaboração é fundamental nesse recomeço, né? E no qualquer recomeço, né? A gente vai Ok. falar de escola, mas é qualquer recomeço, né? Cada vez que você muda de cidade é um recomeço.
Nossa, e como é, né? Eu sinto isso na pele. É claro que a gente vai ganhando repertório, né? A gente tem repertório, a minha mudança, no caso, né? Falando de começo, minha mudança para Londres foi um pouco mais difícil no início do que agora eu estou vivendo aqui nessa outra cidade. Então, é isso. Eu fico imaginando um professor iniciante, o começo dele é um começo, o do professor que está trabalhando há 10 anos é outro começo. O professor que está trabalhando há 10 anos, ele tem uma bagagem, um repertório que o iniciante não tem, mas em colaboração, o que acontece é que talvez o iniciante ajude esse professor que está há 10 anos ver a sala de aula de uma maneira diferente, né? E o que está há 10 anos possa ajudar esse professor iniciante a se apropriar daquele espaço de uma maneira mais segura, né? Mais tranquila, porque é difícil para todo mundo, né? E também o sujeito que está há 10 anos, cada turma é uma turma. Exato. Cada ano é um Exato. ano, e às vezes cada semestre é um semestre, né? Isso, com certeza. Ainda mais agora, né? E o que você trouxe é quando a gente tem a sala de aula dentro da gente, não importa onde a gente vá. É o professor, quando ele está de férias, tudo que ele olha, lembra os alunos, lembra o projeto, né? E, enfim, Giovana, querida, você é uma querida, tá no meu coração. Giovana colocando aqui que eu tô sempre partilhando, não guardo na gaveta. Querida, aprendi tanto com você. Giovana já fez live comigo também. Ah, é isso. Não tem nada que E guardar as na pessoas gaveta. viram amigas, viu? Carla, já vai se preparando. Eu adoro, eu adoro. Quem começa a fazer uma live comigo, pronto, já entrou pra família. Tá Adoro. ótimo. Muito bom, muito bom. E o que que você pensou em relação a esse começar, né? Recomeçar. Vamos falar um pouco daquilo que dói, né? Porque a gente falou dores e delícias. Vamos deixar as delícias Pro final. para daqui a pouco. Não, porque assim, o que eu pensei foi o seguinte, né? Em especial fazendo o recorte para esse contexto que a gente ainda está vivendo de muito incerto, muito frágil, muito movediço, né? A gente não consegue planejar muitas vezes a longo prazo, nem a médio prazo. Tá tudo muito tenso ainda, as pessoas estão muito sensíveis e eu não estou tirando a razão de ninguém. Muito pelo contrário, é isso mesmo. A gente está dentro desse lugar, desse contexto muito, muito frágil, muito suscetível, muito vulnerável. E é super natural que a gente esteja se sentindo assim também. Para completar, a gente tem essa ameaça o tempo todo, né, relacionada ao Covid, a novas cepas. Então, eu acho que agora, ainda bem, a vacinação tá ganhando um gás, né? Então, isso já ajuda bastante. A gente já tem muitos professores vacinados com primeira dose, segunda dose chegando para muitos, o que já dá um certo alívio. Mas ainda não deixa todo mundo tranquilo, né? Não é para ficar tranquilo. Então, ainda existe esse medo e essa angústia em relação ao contexto como um todo. Existe, né? No segundo semestre começando, o professor normalmente ele está de olho já no final do ano, né? No que ele já trabalhou e no que ainda falta para trabalhar. Então, isso gera uma angústia, porque ele vai olhar para o calendário e ele vai ver assim, números de feriados do calendário. Tem muitas escolas ainda que não estão no presencial. Tem muitas escolas ainda que estão que chamaram de ensino híbrido, né? Mas, gente, vamos entender que não é ensino híbrido. É o presencial misturado. Escalonado. Com online. Uma coisa, uma híbrido, como metodologia, é uma outra coisa. Você está trabalhando com a sua turma toda e você tem como estratégia o trabalho online. Não é isso, é uma outra coisa que está acontecendo agora. Então, muitas vezes, os professores ainda têm 2 tipos de aula para dar, porque a gente não pode dizer que a aula presencial
é igual à aula que vai ser online. Não é, não dá para ser, não dá para ser. Né? E se o professor tentar fazer isso, é uma encrenca que ele se mete, que só vai gerar frustração. Não tem outro Além de que a aula presencial não é a aula presencial hoje que ele costumava fazer. Exato. Não é? As crianças não podem chegar perto umas das outras, o professor não pode encostar em ninguém. Quer dizer, não é o que a gente tá, é tudo outra coisa. É tudo outra coisa, exatamente, é tudo outra coisa. Então, por mais que o professor já tenha vivido um primeiro semestre, que foi mais ou menos assim, existe agora um segundo semestre com uma pressão de um término de ano, né? Com objetivos que ele precisa alcançar, com metas que ele precisa alcançar. Isso gera mais angústia, né? Provoca uma ansiedade muito grande. Então, esses são aspectos que eu vejo como as dores do professor, né? Tem aqueles alunos com mais dificuldade que às vezes os professores não conseguem alcançar por N motivos, sobretudo no contexto atual, né? E que eles ficam preocupados e que eles ficam apreensivos porque eles querem dar conta e precisam dar conta da turma como um todo, né? Então, tem uma série de aspectos que podem gerar no professor uma fragilidade, uma angústia muito grande e que ele precisa dar conta disso para poder trabalhar, né? Senão ele não trabalha. Então, a gente falou no início, né, o quão importante essa questão da colaboração, né? E eu acho isso que a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva da colaboração. Então, eu vejo que quando os professores conseguem parcerias boas, interessantes, com os seus pares, com a coordenação, com as famílias, isso facilita muito o trabalho. Muito o trabalho. E quando ele consegue trabalhar dentro da sala de aula dele, dentro dessa perspectiva da colaboração, onde ele faz propostas para os alunos em que exista uma troca muito grande, né, entre eles, alunos e o professor, isso também gera uma atmosfera na sala de aula muito mais leve, muito mais tranquila, né, muito mais feliz. Porque as crianças gostam desse trabalho de troca, gostam de participar, gostam de estar ativas durante o processo. E se a gente não proporciona isso a elas, ou elas vão ficar muito entediadas, ou elas vão ficar muito agitadas. Muito agitadas. Porque o que elas querem é se apropriar do conhecimento, se apropriar da própria aprendizagem, o que fazem muito bem, obrigado, né? Então a gente precisa Com certeza. Isso. E sabe que eu fico pensando que o professor que reconhece em si essa fragilidade, a gestão que olha para esse professor e o acolhe na sua fragilidade e cria uma atmosfera, que cria situações para que ele se sinta acolhido naquilo, né? Ele faz o mesmo com os estudantes, né? Com os alunos. Então, aquilo que eu vivi, aquele acolhimento que eu senti, isso eu arrumo uma forma de reproduzir também. Porque todos estamos no mesmo barco, né? Exato. Exato. Eu acho que é isso, mas você tocou num ponto que para mim é fundamental, sabe, Ana? Eu penso o seguinte, eu observo o seguinte, quanto mais a gente, como professor, a gente se apropria e toma consciência do que vai dentro de nós, como seres humanos, né? A gente é capaz de lidar melhor com as angústias que vão surgir, com as ansiedades que vão surgir. Porque a gente, tomando consciência de como é que a gente funciona, digamos assim, né? O que dispara em mim uma angústia? O que é o gatilho para eu ficar com muita raiva? O que é o gatilho para me sentir insegura?
Então, assim, de alguma forma, se eu me conheço um pouco melhor, eu consigo também estar um pouco melhor na vida, de uma forma geral, e no meu trabalho, no caso do professor, dentro da escola. Ele consegue discernir e não se misturar tanto com aquela, com o que está acontecendo ali diante dele. E pode ser algo relacionado aos alunos, pode ser algo relacionado aos pais, pode ser algo relacionado às famílias. Porque quando eu não me misturo tanto, eu sou capaz de olhar para aquilo de uma outra forma e conseguir resolver, buscar soluções. Porque quando eu estou no meio daquele furacão e não me distancio, eu estou ali no meio, eu estou vivendo aquilo tudo junto. Claro. E aí eu não consigo solucionar nada, eu não consigo dar conta nem das minhas angústias, muito menos da angústia do outro, né? Que é claro que as crianças, adolescentes também estão vivendo processos lá, né? Perfeito. A gente como você falou, é uma sala de aula inteiramente diferente. E é mesmo, em termos de estrutura, mesmo presencial, e em termos emocionais, né? O quanto que esses alunos, esses professores, esses funcionários viveram em suas vidas lutos que a gente nem sabe quais são e o que aquilo vai repercutir nesses espaços onde se tem um pouco mais de segurança, digamos assim. Porque a escola é um lugar de contorno, é um lugar de acolhimento. Muitas vezes o que pipoca dentro da escola, né, é porque é ali que aquela criança se sente segura para pipocar. Com certeza. Se sente ouvida. Então, assim, o professor está aí lidando com muitas e muitas nuances e muitas sensibilidades e muitas fragilidades, né? Então, às vezes o pedido de ajuda é lá, né? Muitas vezes é lá. Ó, a Aline está falando, tem um desafio a mais, exatamente o que a gente está falando. Tem um desafio a mais para os professores. Os alunos estão voltando com muitas dificuldades, não só pedagógicas, mas também emocionais. Né? Porque o isolamento, ficar na casa, isso gerou, aqui no Brasil a gente acompanhou, né? Aumentou o nível de violência doméstica, aumentou a violência contra a criança, né? Por quê? Não que a pandemia provocou isso, ou a pandemia provocou as doenças, mas ela exacerbou, ela mostrou, né? Então, se eu já tenho uma dificuldade de me relacionar e agora eu fico confinado, piora. Né? Quantos casamentos com mais problemas nesse momento, né? E a Ingrid completa, e dificuldades sociais também, com certeza, porque aí tudo vira uma questão, amplia-se para uma questão social. Exatamente. Né? Então, eu acho que, e é tão importante a gente estar falando disso, essas dores de recomeçar, né? Porque, primeiro, só pode recomeçar quem está aqui para recomeçar. Então, isso já é um lado bom, né? Porque é isso, é enfrentar a resiliência, a empatia que a gente vai gerando das pessoas. Então, assim, bom, tá difícil? Tá, mas eu tô aqui. Né? Tem pessoas que não tiveram a oportunidade do recomeço. Eu tenho. E aí, o que a gente faz com isso? Para transformar, ou para... não sei se a gente consegue transformar, mas a gente consegue minimizar a dor e permitir que as delícias apareçam. Exatamente. E eu acho assim, que o professor tem um papel fundamental e eu penso que a coordenação da escola tem um papel também essencial nesse suporte a esse professor. A coordenação, ela precisa ser uma coordenação que se mostra ativa, que se mostra parceira, que se mostra fora da salinha de coordenação. Perfeito. Quem está ocupando o espaço de coordenação precisa se levantar da cadeira, precisa andar pela escola, precisa falar com os professores, precisa saber o que eles precisam de você, como você pode ajudar. Precisa. Não dá para se omitir.
disso. Não dá. Não dá para Não dá. fingir que da minha salinha eu resolvo tudo. Não vai resolver nada. Não vai, porque não vai saber nem o que está acontecendo. Então, precisa aprender a perguntar, a se aproximar do professor, olhar, como é que tá? Tá indo bem? Não tá indo? O que eu posso te ajudar? Quer que eu entre em sala com junto, você? Né? Quer que eu entre em sala com você? Quando essa criança estiver muito difícil dentro de sala de aula, tiver com muita dificuldade de estar em sala de aula, tudo bem, ela sair um pouco, você pode dizer que ela pode vir aqui na minha sala falar comigo, me visitar, sem que isso tenha um aspecto punitivo para a criança, porque ninguém tá. A gente tem que sair desse lugar da punição. A gente tem que entrar no lugar do diálogo. A gente tem que entrar no lugar do olho no olho, de querer saber o que se passa com o outro. Então, assim, e nem de incompetência do professor, né? Exatamente. Então, já foi isso, né? Poxa, você sabe que eu fui gerente de uma rede muitos anos e eu falo daquelas coordenadoras olha, elas estão assim, ó, no topo, porque eu vi isso, sabe? Realmente coordenadoras que vieram e orientadoras que vieram da sala de aula e tem empatia com o professor, é isso que tem que ter, né? Que é o que a gente está falando. Eu olho, eu sinto, porque eu não estou envolvido ali, eu estou um pouco deslocado, então eu posso ser o ponto de apoio, né? Exatamente. Olha, um monte de gente falando aqui. A Sônia colocou: super necessário permitir e incentivar que os alunos falem de suas dores e angústias. Na grande maioria das vezes, a professora é a única ouvinte isenta que eles têm. É verdade. Né? É verdade. Pessoal aplaudindo aqui. Legal. A Sônia completa. Ai, peraí, sumiu. Hoje mesmo deixei... Opa, Sônia, eu quero ouvir aqui você. Ouvir. Hoje mesmo deixei o conteúdo em segundo plano porque senti que os meus alunos adolescentes estavam precisando falar. Se abrir e descobrir que seus medos e experiências pandêmicas são comuns a outros colegas. Olha que lindo. Maravilhoso. E agora sim, só fazendo um parêntese, é Sônia, né, que falou? A Sônia. Sônia, você não deixou seu conteúdo de lado. Você não deixou seu conteúdo de lado. Você pode ter deixado um conteúdo específico, conceitual de lado, talvez, mas você foi tratar de outro conteúdo. É isso que a gente tem que ter clareza. Você foi tratar de outro conteúdo extremamente importante, que é o emocional, e sem ele, o aluno não vai aprender nada. Não vai aprender nada. Não vai aprender nada. Então, foi excelente, necessário, sensível, importantíssimo. Eu acho que é isso mesmo, né? Muito, muito, muito pertinente essa sua fala, essa sua abertura, né? De escuta para os alunos, como a gente quer tanto ser escutado, né? A gente sente tanta falta de ser escutado. Os alunos também, né? Com certeza. Então, é tão importante isso. Acho que isso também é uma coisa interessante que eu vim prestando mais atenção de uns anos para cá, né? O quanto, às vezes, a gente faz propostas ou tem expectativas em relação aos alunos que, se a gente estivesse no lugar deles, como adultos, não estou nem falando como crianças ou adolescentes, não, como adultos, a gente talvez tivesse a maior dificuldade, né? Tivesse a mesma dificuldade. Então, é tão importante a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Isso eu estou falando do professor em relação ao aluno, mas eu poderia falar do coordenador em relação ao professor, que às vezes vem com uma fala mais contundente, ou mais zangada, ou vem mais fragilizado. Eu acho que a gente precisa, talvez, resgatar o diálogo, né? Para entender que talvez aquela forma meio atrapalhada foi atrapalhada, foi ruim, mas o conteúdo precisa ser ouvido, né? Então, assim, a gente, com essa, mais do que nunca, se a gente já existia, sempre existiu essa necessidade da gente exercer a nossa empatia. Essa pandemia veio mostrar, esfregar na nossa cara que sem isso a gente consegue muito pouco. A gente anda muito pouco, a gente caminha muito pouco, né? E pior de tudo, né? E caminha aos trancos e barrancos, né? Com muito sofrimento.
com muitos mal entendidos. Então, para que E isso? eu estendo essa fala para as famílias que estão nos ouvindo também. Porque elas também precisam desenvolver essa, né? Precisa ter essa empatia com o professor que está lá, com a coordenação, com a escola, quer dizer, para todos, né? Exatamente. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Todo mundo tem que estar nesse movimento, né? Eu acho que isso é fundamental. É isso. Carla, sabe quanto tempo nós estamos conversando? Ah, 45 minutos. meu Deus! 46. Meu Deus! Mas eu tô controlando porque a gente vai acabar daqui 10 minutos, porque eu quero gravar, né? Quero salvar. Mas dá tempo de falar das delícias. Dá, com certeza. Todas as lives comigo vão ter que ter a segunda live. Já tô na fila. Porque é muito bom, a gente começa a falar, parece que estamos aqui, ó, na minha sala batendo papo. É verdade, é verdade. Vamos falar das delícias? Vamos. Gente, o que eu acho assim, a delícia para mim, né, em sala de aula sempre foi a própria sala de aula, o próprio processo, os processos diferentes de cada um dos alunos, né? Como é que eles aprendem, qual é o gosto que eles têm pelo conhecimento, quando eles embarcam no que a gente propõe, né? E aí eu gosto de usar essa palavra propor, porque ela abre possibilidades para muitos caminhos, né? Porque, como a gente falou, que o modelo que existia há décadas atrás, né? Aquele modelo mais que era punitivo, e que a gente agora está muito mais focado e precisa estar no diálogo. Quando a gente fala de proposta, quando a gente traz uma proposta, a gente também tem que abrir escuta e entender que às vezes aquilo que a gente traz não tá assim, agradando, ou não tem interesse do lado de lá, e a gente precisa buscar outros caminhos. E aí, quando a gente busca outros caminhos com os alunos, essa é uma das maiores delícias, porque a gente se permite, primeiro, descobrir coisas que a gente nem havia perguntado, né? Porque a pergunta é do outro, e a gente descobre com ele. Segundo, é a possibilidade de a gente se renovar como professor, renovar a nossa sala de aula, renovar as nossas propostas, né? E eu acho que isso é uma grande delícia. A outra delícia que eu acho é que quando a gente consegue buscar parcerias bacanas, boas, né? Seja com os nossos colegas da mesma série, do mesmo ano, ou com outros colegas em que a gente tem uma interlocução, que a gente possa ampliar o diálogo. Nossa, isso é uma das melhores coisas que podem acontecer. Acho que isso também é uma delícia e a gente talvez valorize pouco na correria do dia a dia. Né? O poder trocar como é que foi a tua turma, o poder trocar experiência. Eu já vivi situações, claro que não foram muitas, porque a vida dentro de escola é bastante agitada, né? Sim. Mas a experiência de você poder assistir uma aula de um colega seu sobre um tema que talvez você tenha mais dificuldade de trabalhar por algum motivo, porque você não sabe direito como vai abordar. E às vezes você assistir uma aula do seu colega, dá uma luz, né? Provoca assim uma ampliação de horizontes, e aí você se sente mais competente, mais seguro para trabalhar aquilo. Quando você pode discutir sobre os problemas que acontecem em sala de aula com um colega seu ou com a própria coordenação. Então, para mim, delícias são esses encontros que a gente tem dentro da escola, né? Com os nossos pais, com os alunos, principalmente, com as famílias, que também a gente pode ter, como tudo, né? Tem famílias que são mais desafiadoras e tal, da gente lidar. Tem outras que são fabulosas, né? Uma delícia. Exatamente, são uma delícia. E até as desafiadoras, talvez a gente precise olhar de uma outra forma para aquilo, né? E pegar o desafio como, sei lá, uma delícia. Talvez, oportunidade, né? Oportunidade. Fiquei pensando nisso. E eu sempre acho, assim, que a delícia da sala de aula é a gente, como professor, a gente se autorizar. E a gente poder
se apropriar do conhecimento e a gente poder se apropriar da nossa forma de trabalho, e isso é uma construção, né? Porque a cada ano a gente vai fazer aquilo de uma maneira diferente, porque os alunos são diferentes, você é diferente de um ano para o outro, né? Sim. Mas eu acho que isso também é uma delícia, essa questão da autoria é importantíssima, além de ser uma delícia, porque é ela que vai possibilitar que a gente voe e que a gente se arrisque e que a gente tome coragem e se jogue em determinadas propostas que talvez nos tire o chão um pouco, mas que a gente depois vai, a gente sai, a gente perde o chão, mas dali adiante a gente ganha mais robustez, sabe? Então, tudo isso eu acho que é tão rico, é tão delicioso. Ver o crescimento dos alunos, né? Quais eram as dificuldades que eles tinham no início, como é que eles estão agora. Então, olhar para essas miudezas da sala de aula com afeto, né? Com respeito, com carinho, isso é a gente poder se deliciar com a sala de aula. Porque se a gente vai esperar chegar ao final do ano para se deliciar, minha gente, vamos nos deliciar com cada dia, cada momento. Cada pequeno ganho, cada pequeno avanço. Às vezes é uma bobagem, né? Parece uma bobagem. Estou aqui pensando, o aluno que tinha muita vergonha de perguntar, nunca levantou o dedo na sala, por mais que você estimulasse, e um belo dia, depois de muitas chamadas e convites, ele levanta o dedo na sala para fazer uma pergunta, uma colocação. Pronto. Aquilo não é uma delícia? Nossa, gente, poucas pessoas são tão privilegiadas quanto nós, professores, para presenciar a grandeza desse gesto, dos pequenos gestos dos nossos alunos. A mesma coisa para os adolescentes, né? Então, assim, talvez seja isso que faça com que a gente... Como eu falo, muitas vezes as delícias passam desapercebidas. E é verdade. E a gente tem que se agarrar com unhas e dentes nessas delícias, porque elas nos dão fôlego, elas nos dão oxigênio, elas nos fortalecem, né? E ainda mais num contexto tão difícil, né? Sim. Então, a gente precisa, sim, valorizar cada delícia, cada crescimento, que por mais que pareça pequeno, nunca é pequeno. Nunca é pequeno. Olha como são poéticas as professoras. Bom, a Giovana escreveu cada coisa linda aqui, que, Giovana, não vai dar tempo de eu ler tudo. Né? Mas ela falou coisas maravilhosas e falou que ouvir aqui a gente também é uma delícia, que os processos, se deliciar com os processos, que é uma delícia aprender com os alunos, né? E a Sandra está falando, autoria permite voar com propriedade. Exatamente. Poder olhar os estudantes por dentro e experimentar o desenvolvimento e as conquistas de cada um. Olha que lindo. Maravilha. E você sabe que eu lembrei de uma história do Rubem Alves, que ele nos compara, enquanto professores, com as aranhas. Porque ele diz que a aranha, ela tece e ela se lança no abismo para que essa teia se grude em outro lugar. Sabe essa coisa do se lançar, né? Que tem a ver com essa questão da nossa live, que é das dores e delícias do recomeço, né? Não é fácil se lançar, né? Mas, de novo, só pode se lançar quem está aqui para isso, né? Então, vamos ser mais aranhas, né? No sentido de, vamos lá. Com certeza, eu acho que é isso mesmo. E a nossa bagagem, o nosso repertório nos dá condições para isso, né? Para isso. Tiveram duas questões que apareceram lá no meu perfil, porque eu fui cutucar o pessoal, né? Com perguntas e tal para a live de hoje. E as duas
foram muito curiosas, porque as duas foram relacionadas à adaptação das crianças, né? O lugar das famílias nessa questão toda, né? Principalmente nesse início. E eram professoras de educação infantil, então elas recebem alunos o tempo todo, né? O tempo todo recebem. Agora, no meio do ano, provavelmente vai ter uma nova leva de alunos numa turma, que muitas vezes a turminha já está formada lá no início, agora recebe mais alunos e tal, e é sempre muito complexo. E é mesmo. E é mesmo. Então, eu até falei no meu perfil lá, eu disse que a gente se dá pouco, a gente não percebe o quanto que a gente se investe naquilo, né? Então, a adaptação é da criança, claro, dentro do contexto escolar, aquela coisa toda que a gente sabe, mas a adaptação também é nossa em relação àquela criança. A gente não conhece aquela criança, né? A mesma coisa as famílias. Então, assim, o cansaço é normal, é natural, é legítimo, porque a gente precisa fazer mais esse movimento de se perceber dentro do contexto. A gente tem muita facilidade de olhar o aluno, de olhar o contexto do aluno, as dificuldades do aluno, a família, nananã. Mas e a gente? A gente precisa se olhar mais dentro desse contexto. A gente não fica cansado à toa, a gente não fica estressado à toa, né? E a gente também não fica feliz à toa. Então, assim, não é? Então, eu acho que quanto mais a gente se apropria e se inclui como parte daquela prática, mais apropriados e mais delícias a gente vai ser capaz de perceber, né? Sim. Senão a gente... Aí ficam mais delícias do que dores. Sem dúvida, sem dúvida. Porque as dores a gente precisa de boas parcerias para dar conta junto, né? Sim, eu acho que é isso. Sim. Ai, a gente vai ter que terminar. Mas antes de terminar, vou falar que outra delícia é ver as pessoas conversando no chat, que já ficaram amigas, né? Porque a Giovana falando com a Sônia, depois agora falando com a Thelma. Eu falei, não, olha que delícia. Maravilhoso. Já virou uma sala ampliada. Joia. Carla, querida, muito, muito, muito obrigada por você ter aceito estar aqui conosco. Queria agradecer muito, muito, muito o pessoal que está aí comigo sempre, que não me abandona. Isso. Olha, foi um prazer enorme. Para mim foi um presentão, assim, essa live, essa conversa. Conhecer você, assim, não ao vivo e a cores, mas quase. Quase. Conhecer essa gente bacana toda que anda por aqui, que compartilhou, que colaborou com a nossa conversa. Maravilhoso isso. Amém. E eles vão lá, ó, clicar no plano de voo para acompanhar as delícias da Carla. E olha, eu desejo assim um recomeço maravilhoso para cada um, para cada uma, que seja proveitoso, que vocês possam... Obrigada. Querida, beijo. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau, pessoal.